Chegou a hora, vamos conferir. Todo mundo junto, pronto pra sentir. Vozes e cores, ideias a passar. Segura firme que o programa vai começar. Vem pra se emocionar. Tudo junto, vamos celebrar. Vem comigo, não ficar de fora. Cada momento aqui se transforma agora. Oi, meus amores, estamos aqui com mais um episódio do LaloCast, o terceiro episódio. E hoje eu trago para vocês essa pessoa maravilhosa, Pastor Rafael, da Igreja Pentecostal Paz Jeová. Primeiramente, quero aqui lhe agradecer e quero aqui dizer para você e para os telespectadores que vai ser uma experiência maravilhosa gravar esse novo episódio com o senhor. Boa noite a todos, quero aqui agradecer, o Lázaro pelo convite. Estou aqui muito feliz, para mim é uma honra muito gratificante poder estar aqui participando com vocês. Muito obrigado. Pastor Rafael, nós iremos fazer alguns tipos de perguntas, tá certo? Nós vamos interagir. O pessoal pediu muito você lá na DM, então nós trouxemos você aqui nesse episódio e eu vou começar aqui com alguns tópicos para a gente começar, tá certo? Pastor, o que motivou você a seguir esse caminho religioso? O que mais me motivou, na verdade, eu tenho um passado, Todos nós temos um passado. Sim. E foi o único meio que eu encontrei forças para poder, sair da vida que eu me encontrava, Então, Jesus ele foi essa solução. Então, para mim foi o único meio, para poder... Sim. Foi um encontro, Foi algo que fez... Qual o maior desafio que você já passou nessa sua jornada? O maior desafio que eu já passei, você disse sendo cristão? Isso. Pode ser tudo. Pode falar sobre o seu desafio antes e depois, Agora já o senhor sendo pastor. Meu maior desafio, antes de eu ser cristão, foi a vida, que eu percorri, Não vou dizer aqui que a culpa foi dos meus pais, Porque não foi, eu acho que cada um faz a sua escolha, Sim. E eu escolhi seguir um caminho errado, Então esse caminho errado trouxe muitas consequências, para a minha vida, muitas consequências. E após eu conhecer a Cristo, ele mudou a minha vida, mas também servir a Jesus não é fácil, A gente tem muitas renúncias, tem que renunciar a muita coisa para servir o Senhor Jesus. É algo que a gente tem que saber, vamos se dizer, entre aspas, andar na linha, Com certeza. Como se diz, porque é algo muito bom, Viver em Cristo, porém, tem suas regalias, tem suas coisas que para muitas pessoas isso não é legal. Mas, na verdade, vai ter um resultado, não é isso? Com certeza. Então, pastor, o que você considera essencial numa vida religiosa? O que eu considero essencial numa vida religiosa é o caráter, Eu acredito que o caráter, a obediência, à palavra do Senhor. Então, para mim, o que é essencial mesmo é ter caráter. Vida com Deus. Eu sei como é. E quando você fala sobre a obediência, a gente sabe que não é fácil para uma pessoa, para um pastor, liderar um rebanho. Posso falar assim, rebanho? Com certeza. Liderar um rebanho porque são várias mentes, São vários pensamentos, são várias pessoas e eu creio que não seja fácil isso também. Como que o senhor consegue fazer com que todo esse pessoal consiga viver em Cristo, porque o Senhor é uma pessoa que é o receptor para eles, não é isso? Com certeza. Então, como é isso para o Senhor? Para mim foi uma experiência muito grande, poder pastorear uma igreja, Não foi um sonho meu, Nunca sonhei em ser pastor, Mas eu tinha um chamado, desde o ventre da minha mãe. Então, é como você disse, lidar com pessoas não é fácil, Cada um tem um pensamento, cada um tem um jeito de ser, mas a Bíblia diz para a gente ser paciente, Então, com paciência, com fé em Deus, a gente vai conseguindo manter, o pessoal ali na palavra, Eu imagino como seja. Pastor, já que nós estamos falando sobre a sua vida, sobre
o seu meio religioso. Agora eu queria saber como foi a sua história. Eu queria que você contasse para mim e para os telespectadores como foi a sua história. Quem foi o pastor Rafael no passado e quem é o pastor Rafael hoje? Certo. Pastor Rafael, no passado, né, eu tive uma infância meia turbulenta, né? Eu venho de uma família que meu pai era alcoólatra, né? E a gente cresceu num ambiente não muito agradável, né? Então, foi como eu disse, né? Não que os meus pais tenham me incentivado, né? Eu Mas entendo. isso acabou colaborando um pouco, né? Para mim escolher a vida do crime, né? E aí decidi ir pro crime, né? Fui preso algumas vezes, né? E dentre um desses dias, né? Dessa prisão, uma senhora pregou para mim, né? A palavra de Deus, e ali mexeu muito comigo, né? Então eu comecei a procurar quem era Deus, porque na verdade eu estava procurando nas pessoas e eu só fui conhecer quem Deus era verdadeiramente quando eu passei a estudar Deus, quem Deus era, o que Ele representava na minha vida. Então isso fez com que eu fosse transformado mesmo pelo poder da palavra. Eu entendo. Como o senhor falou aí, né, que em um lugar que nunca pensou que iam falar de Deus, né? Às vezes, eu tenho a minha opinião, que às vezes a gente encontra Deus nos lugares mais simples, nos lugares que a gente pensa que nunca vai encontrar, né? Isso eu posso estar certo nessa minha opinião? Com certeza. Pois é, então, às vezes a gente também pensa assim, não influencia, né? Por exemplo, quando você falou que o seu pai era alcoólatra e você via aquilo, né? Muitas vezes as pessoas dizem, não influencia de jeito nenhum. Mas eu creio que, tipo assim, eu já bebi bastante, sabe? Eu era uma pessoa considerada alcoólatra. Eu bebia de segunda a segunda. Então eu poderia me considerar alcoólatra. E eu sempre dizia assim, que amizade, que pessoas não influenciava para mim estar bebendo. Mas quantas vezes eu estava em casa, dormindo já, às vezes de madrugada, e pessoas me ligavam, ou então me mandavam mensagem, ou batia no meu portão. Vamos sair? Ali eu poderia passar a noite toda dormindo, né? Mas teve uma influência. Com certeza. Querendo ou não, a gente quer dizer que não tem, mas às vezes tem. E eu só vim descobrir isso tudo de fato quando eu parei também, como você falou, e pensei, né? E fui colocar numa balança o que estava certo e errado para a minha vida. E depois que eu fiz essa balança, eu hoje já tenho 3 anos que não bebo. Que bom. Né? Isso. Então isso também é parte da vida da gente, né? Com certeza. Então sua história é uma história de, vamos se dizer, de sobrevivência, né? Uma história de Sobrevivência. superação que você conseguiu. E hoje, quem é o pastor Rafael nos dias atuais? Hoje o pastor Rafael é uma pessoa, posso dizer assim, transformado, né? Vai fazer agora 15 anos, né, que eu sirvo ao Senhor, né? Eu estou pastoreando a igreja, vai fazer 8 anos, né? Agora dia 29 de novembro, vai fazer 8 anos que eu estou pastoreando. Então eu me considero uma pessoa transformada, né? Totalmente mudada do que eu era, né? A pessoa que eu fui e a pessoa que eu me tornei hoje, né? Eu me considero uma pessoa transformada. Isso é muito bom e são pessoas como o senhor e dentre outras pessoas que a gente tem que se espelhar, né? Porque quantas e quantas pessoas hoje, jovens, adultos, enfim, estão tentando também sair de uma certa vida e que olha para um lado e para o outro e às vezes não vê sentido, não vê o que fazer. Às vezes até pode pensar assim, Deus não está me ouvindo, mas às vezes se pudesse procurar uma pessoa como o senhor e outras pessoas e pedisse ajuda, eu creio que você, sem olhar para o lado, ia ajudar
com toda certeza, certeza. porque eu vejo bastante, né? Como eu moro próximo à igreja, eu vejo bastante o senhor fazendo pedidos, pedindo por pessoas, né? Intercedendo. E isso é muito bom. Isso é uma forma também de trazer as pessoas até Deus. Certeza. Então, pastor, qual o momento mais marcante na sua trajetória? Assim, um momento que lhe marcou muito. Um momento que me marcou muito na minha vida, eu passei por um acidente, sabe? Eu fui atropelado por um carro, fiquei 8 dias sem mover as pernas. Para mim é um testemunho, né? Sim. E foi muito marcante porque todo mundo dizia que eu ia ficar de cadeira de rodas, né? Mas, como eu sempre digo, né? O Senhor tinha uma obra na minha vida, né? Então, foi algo que me marcou, mas que, para a honra e glória do Senhor, né? O Senhor não me deixou Sim. ficar paraplégico. Eu acredito muito na missão, né? O senhor tinha uma missão a cumprir, né? Então, eu creio que sua missão não era só até ali, onde o senhor se acidentou, né? Tinha mais. E hoje você está aí congregando, pregando e levando a palavra para todos, né? Isso é muito interessante. Pastor, e me fale como é... Ai, Joaquim, como foi a pergunta? Pronto. Posso perguntar? 1, 2, 3 e... Pastor, como é a congregação do seu templo, da sua igreja? Como é? A nossa congregação, você fala em termos de doutrinas ou da palavra. Na questão da palavra, a gente procura andar o máximo parecido, né, com Jesus. A Bíblia diz lá em Efésios 5:1, sede depois os meus imitadores, como eu fui, né, de Cristo. Então, assim, a gente tenta andar o máximo, né, parecido com a palavra de Deus. E a nossa igreja, ela é uma igreja simples, humilde, mas onde tem um povo que busca a Deus verdadeiramente, né, que gosta de fazer a obra, de fazer missões. A gente tem trabalhos, né, no hospital todos os sábados, visitando os enfermos. Aos domingos também, evangelismo nas casas. Né? Então a nossa igreja, para a honra e glória do Senhor, ela tem um trabalho que eu acho muito importante aqui dentro da nossa cidade, né? Isso é muito interessante, né? Porque a caridade, às vezes, não é só você dar um prato de comida a quem precisa, né? Isso que o senhor está citando aqui, eu mesmo me emociono e acho muito bonito você sair da sua casa, às vezes tem muitas e muitas coisas para fazer e dar uma palavra amiga a quem está doente. Porque eu creio assim, quando a gente tem uma gripe, que é assim uma coisa bem simples, né? Você às vezes fica para baixo, suas emoções ficam variadas. Imagina quem está internado, quem está precisando de algo, às vezes não está nem a família às vezes não está nem aí, né? E chegar um grupo e falar de Deus, eu creio que isso é uma coisa muito interessante, é um ato assim de muita luz. Pastor, outra pergunta que eu quero lhe fazer, porque muitas vezes as pessoas que estão de fora não entendem o que está lá dentro, né? Então, critica sem saber. E eu queria saber do senhor sobre a homossexualidade, porque muitas vezes a pessoa vê aquela igreja, vê aquela instituição religiosa e diz assim, eu não vou entrar por eu ser homossexual, eu não vou entrar com medo. O senhor pode me falar algo sobre isso? Sim, com certeza. Sobre o homossexualismo, eu vejo assim, cada um tem o seu pensamento, né? Eu vou falar por mim, né? Pela igreja que eu pastoreio. A nossa igreja, as portas estão abertas para qualquer tipo de pessoa, né? É claro que eu tenho princípios, né? E esses princípios eu não negocio, certo? Isso é maravilhoso. Mas não é porque você é um homossexual ou uma pessoa que é um lesbianismo, né? Algo do tipo assim, ou outra religião, né? As portas da igreja estão abertas para todos,
Mas como eu disse, né, o princípio a gente guarda, né? Uhum. Que é a palavra. Sim. Então, assim, as pessoas têm essa visão, querendo ou não, se a igreja não aceita, a igreja vai me botar para fora, ou não vai deixar eu entrar, mas a igreja que eu pastoreio pode vir do jeito que tiver, porque Jesus ele fez isso, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, né? Justamente, eu creio que essas suas palavras, para quem está nos assistindo, vai quebrar muitos tabus e vai tirar muitas dúvidas de muitas pessoas, porque no meu meio mesmo tem pessoas que têm vontade de participar de uma religião, que tem vontade, sabe, de congregar. E às vezes fica com medo por pensar, né, aquela coisa, julgou antes de saber. Verdade. E essas suas palavras são muito interessantes, incríveis, na verdade, né, porque você não olha a face, você quer apenas que a pessoa vá com um coração bom, né? Exatamente. Isso é muito bom demais, porque no episódio passado nós tivemos uma situação de uma trans, que ela até deu um depoimento falando sobre uma igreja X que ela congregava e que pelo fato, ela quando ia para a escola, ela se maquiava. E aí antes de ir para a igreja, ela tomava aquele banho, limpava, né, a maquiagem para ir. Ela dizia que se encontrava demais dentro da igreja, sabe? Ela diz que sentia aquela presença de Cristo. Isso ainda antes dela se transicionar, né? E quando foi um dia, ela foi para a igreja e não tirou a maquiagem direito. E aí a pessoa que congregava na igreja pôs ela para fora. Ela até se emocionou aqui na... Excluiu, né? Isso, ele excluiu. Ela até se emocionou aqui na entrevista e falou e tal. E o senhor falando isso já quebra todo e qualquer dúvida, né? Não, com certeza. Porque ela veio com uma situação e o senhor já veio com outra bem bonita, né? Que pode sim, que Deus está aberto para todos, né? Os Com braços de certeza. Deus estão abertos para todos. E isso é muito interessante, pastor. Eu agora vou fazer um bate-volta com o senhor, tá certo? Eu vou fazer algumas perguntas e o senhor vai me responder, tá certo? Pastor por Rafael. Pastor por Rafael, né? Quem diria, né? Porque muitos disseram que eu não ia conseguir, né? E E olha onde é que graças o a senhor Deus, está, né? eu Isso venci, né? Isso é muito maravilhoso. Uma passagem bíblica. Uma passagem bíblica, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma meta. Uma meta é criar os meus filhos na presença do Senhor. Um medo. Um medo é perder minha família, porque a minha família é base do meu ministério, né? 80% do meu ministério. Uma religião de admiração sua fora. Uma religião de admiração minha é os adventistas. Pronto. Um conselho. Um conselho que eu posso deixar para a gente hoje é que a gente não venha ter indiferenças, né? Mas o que nós estamos fazendo aqui hoje é muito importante. Então, que não venha haver essa indiferença, né, entre o povo. Pronto. Eu quero aqui lhe agradecer, pastor. Muito mesmo, sabe? Eu fico muito lisonjeado de ter o senhor aqui hoje no estúdio. Quero aqui agradecer os meninos que sempre estão aqui presentes, né, e me ajudando bastante. E quero aqui dizer que essa nossa conversa de hoje vai deixar muitas pessoas, como eu já tinha falado, tirar várias dúvidas pelo senhor ter vindo e ter repassado sua mensagem, né, sua história de vida como exemplo para a gente, para quem está assistindo. E para finalizar esse episódio, eu queria que o senhor dissesse uma mensagem, passasse uma mensagem para os telespectadores. Pronto, uma mensagem que eu deixo para as nossas vidas nessa noite. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né, pela oportunidade de poder estar aqui, mostrar para as pessoas, né, que não tem essa indiferença, né, entre a gente, mas que as portas do templo, né, estão abertas para qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de religião, né, e que a gente venha procurar fazer o bem, né, ajudar o próximo, né, que é algo que necessita. Às vezes as pessoas visam muito a religião, eu sou de uma religião, não posso estar com ele, não posso estar com ela, a gente não pode isso, não pode aquilo, enquanto na verdade era para a gente se abraçar
né? E ajudar uns aos outros, que é o mandamento, né? Ajudar o próximo e também amar o próximo como a si mesmo. Isso é muito interessante. Muito obrigado, pastor. Se tiver mais alguma coisa que o senhor queira falar, quiser falar alguma passagem da Bíblia, fique à vontade. Pronto, eu quero aproveitar e deixar o convite, né? Pronto. Inclusive para você. Tá certo. Tá certo? Ir lá na Pessoal nossa da igreja. produção também. Pessoal da produção, fazer uma visita a gente. Vamos sim. Tá bom? E se possível fosse, eu queria encerrar aqui com um abraço. Sim, sim. Muito obrigado, pastor. Amém. Muito Eu que obrigado agradeço. mesmo por tudo, viu? Amém.